Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo desse domingaço de sol aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês, né? A gente tem aí seguidor, inscrito de todo lugar desse país, inclusive gente de fora. Então não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro tá um sol. Mas um sol que eu vou contar pra vocês. Complicado. Não impediu o elenco rubro-negro de cumprir seus treinamentos hoje no Ninho do Urubu, mas nesse vídeo nós falaremos aí da apresentação do Vinha, né, que já tem data e horário marcado, inclusive já há aí a previsão também dentro do planejamento para a estreia do jogador, então falaremos dessa apresentação dele. Falaremos aí também de uma oferta, né, milionária que chegou na mesa do rubro-negro para venda de placas de publicidade nos Jogos do Brasileirão. E por fim, atualizaremos aí sobre a questão estado de saúde, né, do Alan, que é desfalque agora por um tempo indeterminado no Flamengo. Então, falaremos sobre isso, mas antes, deixa aquele like que eu sei que vocês esquecem se eu não lembrar, e ele é muito importante, vocês também sabem disso. Compartilhe esse vídeo também com o máximo de rubro-negros e vamos ao que importa, né? Vamos aí falar de Flamengo, que é para isso que vocês estão aqui hoje. Bom, para começar, falaremos da apresentação do Matias Vinha, né? Falta muito pouquinho para ele ser apresentado de forma oficial, ao mesmo tempo que falta pouco, né? Durou muito tempo esse período, desde que ele foi anunciado como reforço do Flamengo, ainda em janeiro. Ele recebeu aí nesse período uma liberação do Flamengo, né? Para poder acompanhar o nascimento da filha dele, que nasceu essa semana passada, né? Porque estamos no domingo, lá na Itália, mas ele já retornou ao Brasil, retornou na sexta-feira, então já tem treinado com o elenco normalmente. Inclusive hoje foi a campo, fez os seus trabalhos junto dos companheiros. O Tite teve aí, pela primeira vez praticamente, à disposição seus dois laterais esquerdos e a expectativa dentro do planejamento é que ele faça a estreia contra o Boa Vista na terça-feira, dia 20 de fevereiro, no Maracanã. Antes disso, tem a sua apresentação no Ninho do Urubu em coletiva de imprensa que está marcada para segunda-feira, às 2h15 da tarde, tá? Um pouquinho antes vai ter uma coletiva com o Fabrício Bruno, que está marcada aí por volta de 1h30 da tarde. A gente sabe que essas coletivas sempre atrasam, mas está nessa previsão de 1h30. E aí logo depois emenda na apresentação oficial do Matias Vinha lá na sala de imprensa mesmo no Ninho do Urubu, para que depois eles possam cumprir aí as suas atividades junto aos outros companheiros e o técnico Tite. Então, nota aí, segunda-feira apresentação, se tudo der certo, terça-feira estreia de Matias Vinha com o manto sagrado e a gente espera que seja só o início, né, de uma baita caminhada aí do nosso novo camisa 18 da Gávea. Bom, falaremos agora da oferta milionária, é ótima, né? Milionária que o Flamengo recebeu da Brax para poder vender aí as suas placas de publicidade em jogos como mandante no Brasileirão, né? Então, ou seja, em sua maioria no Maracanã. A gente sabe que às vezes o Flamengo atua fora, né? Até pelas questões do gramado do Maracanã, que volta e meia aí precisam passar por alguns tratamentos, mas para jogos do Flamengo como mandante no Brasileirão. O Flamengo, inicialmente aí, antes dessa oferta, né, e ela ainda nem foi aprovada, mas o Flamengo era o responsável por comercializar mesmo e conseguir os seus lucros com essas vendas das placas de publicidade. Mas, segundo o Globo, né, que foi quem deu essa notícia em primeira mão, a empresa de marketing esportivo, a Brax, fez uma oferta de 330 milhões por um contrato de 5 anos, que terá vigência aí até 2029, por essas placas de publicidade do Brasileirão do Flamengo. Esse valor, inclusive, ele é 90 milhões a mais do que a empresa já paga para o Corinthians, pelas placas de publicidade do Corinthians. Então, amanhã vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo do clube, né, para poder avaliar essa oferta, para ver se vale a pena, enfim, ponderar, botar na balança e decidir se vai aprovar ou não a venda dessas placas de publicidade, né? E aí seria uma oferta de 330 milhões aos cofres rubro-negros por essa venda pelos próximos 5 anos, tá? O Corinthians, inclusive, que eu disse que recebe aí 90 milhões a menos, tem um acordo com a Brax justamente por esse mesmo período, tá? Então, também é um contrato recente que foi bem avaliado lá pela diretoria alvinegra paulista, e o Flamengo tem a oportunidade de lucrar 90 milhões ainda em relação ao Corinthians com essa venda, tá? E aí, as outras questões do estádio, por exemplo, os manifestos que tem na arquibancada, né, as festas que são promovidas, som, telão, tudo isso, enfim, o Flamengo ainda fica livre
para poder se relacionar às outras marcas, tá? Porque esse acordo não tem nenhuma relação com essas outras questões internas e externas do estádio mesmo, que o Flamengo ainda pode fechar com outras marcas, beleza? Bom, por fim, o Tite ganhou uma dor de cabeça aí no meio de campo, né, na volância mais especificamente, porque o Alan agora ele não tem previsão de retorno aos gramados. A gente já sabia que o Alan era baixa, né? Estava sendo tratado como um desfalque pelo menos até o início de março, porque ele estava fazendo aí um trabalho de reequilíbrio muscular, de controle de carga, que inclusive gerou até um burburinho entre torcedores, né? Porque ele já tinha passado por esse processo desde que ele se tornou jogador do Flamengo. Quando ele foi contratado, ele foi um pedido da era Sampaoli, então é recente também a chegada do Alan no Flamengo. Ele já havia passado por essa questão de reequilíbrio muscular, de controle de carga, estava passando por isso de novo, e o Flamengo trabalhava aí com uma previsão de retorno para o início de março, né? Ele cumprindo todos os trabalhos do planejamento. Nesse meio tempo, o Flamengo veio agora nas redes sociais, na manhã desse domingo, para noticiar que o Alan tinha apresentado quadros de febre e de mialgia também. O Flamengo realizou exames e o atleta foi diagnosticado com um quadro de dengue. Então, o Alan foi diagnosticado com quadro de dengue, é baixa, né, pelo menos para os próximos jogos do Flamengo, já é baixa certa, já seria também. E qual a relação com o período de retorno dele aos gramados? Porque como ele está com dengue, ele vai ter que cumprir um período de repouso, né, até ele se recuperar da doença. A gente sabe que está tendo aí uma onda de dengue mesmo, então o paciente precisa cumprir este período de tratamento de forma realmente de repouso mesmo, né, dentro de casa, sem qualquer atividade, sem qualquer exercício. E aí todo esse trabalho de reequilíbrio muscular e de controle de carga que estava sendo feito com o Alan para que ele tivesse condições de retornar aos gramados para o início de março, serão jogados mais para frente, né? Ele não vai conseguir cumprir esse trabalho agora nesse período que o Flamengo já havia se programado para trabalhar com o atleta. Então, ele vai ter que primeiro se recuperar do quadro de dengue, se manter aí em repouso, para depois ele poder retomar os trabalhos do reequilíbrio muscular e do controle de carga e ficar, então, à disposição do técnico Tite. Então, o Flamengo não trabalha, né, com períodos de retorno, a gente já sabe que isso é um padrão do Flamengo, e ele é tratado aí como um desfalque por tempo indeterminado, tá? Então, pode ser bom também por uma questão do Igor Jesus, que foi um jogador que foi bastante elogiado na vitória por 3-0 com o Bangu, né? É um jogador também que pede bastante passagem, ainda mais agora que também o Flamengo não está contando com o Thiago Maia dentro de toda essa questão do Internacional. Em vídeos passados a gente até tratou sobre a questão do Thiago Maia, então se vocês quiserem atualização desde a última que tivemos, né, tem vídeos aqui no nosso canal. E aí, sem Thiago Maia, agora sem o Alan, a tendência é que o Igor Jesus ganhe cada vez mais minutagem e possa aproveitar ainda mais essas oportunidades, né? Assim a gente torce também, porque é importante para que o Flamengo não sofra com esses desfalques, né? Que o Flamengo consiga manter o seu nível. E também, claro, desejamos melhoras ao Alan para que ele regresse o quanto antes, para que ele consiga aí ficar à disposição do Tite o quanto antes também, se recupere da dengue e consiga depois ficar 100% em questões físicas para poder ficar à disposição do professor. Bom, galera, por hoje é isso. Amanhã, 7 horas da manhã, Jonas e Stelman, naquele ritmo que vocês estão acostumados, mais do que acostumados. Tem live, tá? 11 horas, para que vocês possam aí debater com a gente, para que a gente possa interagir melhor sobre essas informações de Flamengo. E 7 horas da noite eu volto aqui desse mesmo jeitinho para fechar o dia com tudo aquilo que vocês precisam ficar sabendo de Flamengo nessa semana que se inicia aí na terça-feira com Flamengo e Boa Vista, dia 20 no Maracanã, beleza? Então, até amanhã.